Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Joab Bonfim e esse é o 5º vídeo de tornearia para iniciantes, informação confiável sobre tornearia. No vídeo de hoje falaremos sobre acabamento. E toda vez que eu falo sobre acabamento, eu lembro do torneiro espanhol Miguel Sanches, com quem eu aprendi muito através das publicações dele. Ele diz assim, que uma peça boa com acabamento ruim é uma peça ruim, ao passo que uma peça ruim com um bom acabamento é uma boa peça. Então eu vou mostrar duas peças de dois professores de tornearia. Essa peça aqui, um coelho da tradição de figuras da tornearia alemã, feita pela professora Sandra Groel, tá aqui a marca dela. Acabamento ó, em tinta sintética, calça azul, roupa verde, cinto, olha. Os detalhes dos botões, perfeita essa peça. E também quero mostrar essa peça aqui, ó, do torneiro e professor Tomás Brasil, professor tornearia também. Olha só, tá aqui a marca dele. Ok? Uma peça feita em castanheira, combinação perfeita, olha só, entre o rústico e o sofisticado. Linda peça. Eu recomendo muitíssimo o trabalho desses dois. O objetivo desse vídeo é dar ao iniciante um conjunto de dicas que possa permitir a ele fazer com segurança um acabamento como esse aqui, ó. Professora Sandra, em Pomerode, Santa Catarina, e Tomás Brasil, em Petrópolis, Rio de Janeiro, são duas pessoas de grande conhecimento técnico de tornearia e excelentes professores. Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente no encontro de tornearia em Pomerode em 2015 e recomendo demais o trabalho deles. Mas o que é acabamento? No entendimento do público geral, acabamento é esse aspecto final que a peça tem, ó. Essa daqui ela foi envernizada com verniz PU automotivo. Não está alto o brilho, porque a intenção não é essa. Eu podia até deixar o brilho um pouco mais intenso, mas a intenção não era essa daqui. Mas no conceito do senso comum, acabamento é isso aqui, ok? Mas para a gente, acabamento são as etapas que cumprem do final do desenho até o revestimento final da peça com um verniz apropriado. Essa peça, por exemplo, ela ainda não recebeu o acabamento final. O que é que aconteceu com ela? Eu lixei até a lixa 400, eu tingi, eu dei algumas mãos de selador. Mas o selador ele não é um acabamento, ele é um selador, ele é muito frágil. Se eu vender essa peça e chega na casa de alguém e a empregada doméstica dele, ou ele mesmo, limpa com álcool, acabou-se o acabamento da peça. Essa peça aqui, ó, tá só na lixa 120, então essa peça aqui também não está acabada. Eu comecei a lixar na 120. E essa peça aqui, olha, nem lixa ela ainda recebeu. Agora, por exemplo, esse cantinho aqui, ó. O acabamento já está tão bom, aliás, a superfície, a aspereza dela é tão pequena que parece que já recebeu lixa, mas na verdade não recebeu. Esse aqui é o efeito do uso eficiente da ferramenta e a gente vai iniciar esse vídeo de acabamento falando sobre pré-acabamento. Está aqui essa peça e ela está pronta para receber acabamento. Mas vamos ainda falar um pouquinho sobre conceito, vamos conceituar isso melhor. Primeiramente, acabamento é uma coisa que é sempre feita na superfície da madeira, na superfície da peça, no nosso caso aqui, uma peça de madeira. Agora, quais são os objetivos do acabamento? Bom, são dois objetivos principais e são distintos um do outro. São distintos um do outro, mas são também interligados um ao outro. Os objetivos do acabamento atendem a um critério de segurança e atendem ao critério de aspecto externo final da peça. Quanto à segurança, o objetivo é eliminar farpas. Farpas que podem provocar cortes, arranhões e ralagens. A gente que é marceneiro entende muito bem o que é entrar uma farpa no nosso dedo.
Nesse contexto, o acabamento rústico é aquele que trabalha a superfície minimamente para garantir a segurança do usuário, sem muita preocupação com o aspecto da peça. Então vale lembrar que acabamento rústico não significa desleixo, ok? O acabamento rústico é aquele que trabalha a superfície minimamente para garantir a segurança do usuário, sem muita preocupação com o aspecto final. E o fino acabamento é aquele que garante uma superfície muito lisa e até mesmo lustrosa. Bem, gente, então vamos deixar de conversa e vamos para a prática. Isso é o que temos até o momento, mas a superfície, olha, ainda está muito áspera, ainda está muito rugosa. E eu gosto de usar lixa a partir da 150. Por quê? Porque lixa é caro, gente. Olha só, eu gosto muito de usar essa lixa aqui, ó, da Indasa. Veja. E uma lixa dessa, uma folha, na faixa de R$1,50 a R$2. Eu também gosto muito de usar essa outra lixa aqui, ó. Da Riken. E também é uma lixa cara. São lixas branquinhas, ó. São clarinhas, mas são caras. E eu gasto de 1/3 a 1/4 de lixa em cada peça daqui, certo? E eu normalmente começo na 150, depois pulo para 220, depois 320 e depois 400, 480, ok? E é a partir daqui da 400 que eu venho utilizar o selador. Eu preparo com as ferramentas a superfície de maneira que eu possa usar a lixa a partir da 150, ok? E é isso que eu chamo de pré-acabamento. É trabalhar a peça com as ferramentas para começar na lixa já a partir da 150. Bom, então a gente vai começar a trabalhar aqui a superfície para eu começar no grão 150. E a primeira ferramenta que eu posso apresentar, que é utilizada na técnica moderna, é o raspador. Ela é conhecida assim mesmo, raspador. E o uso dela normalmente está restrito apenas ao pré-acabamento. Isso é, com ela eu não escavo, com ela eu não desbasto, com ela eu não torneio. Com ela eu apenas raspo levemente, certo? Eu raspo aqui, ó, levemente, para produzir uma superfície aqui mais lisa. É isso que a gente vai fazer com ela. Mas eu também tenho outras ferramentas que eu posso utilizar como raspador. E eu tenho outras ferramentas que eu posso usar como raspador. Eu posso usar esse cantinho aqui, ó, da goiva de perfilar, essa lateral, como raspador. E eu posso usar também a goiva de desbaste como raspador. E nesse caso, as duas, elas não vão atuar torneando. E, enfim, essa não vai desbastar, que é a função dela, e essa não vai perfilar, que é a função dela. Ela vai ser usada como ferramenta de pré-acabamento para raspagem, assim como essa, a mesma coisa. Então vamos começar, hein? Vamos começar. Primeira ferramenta, ó. Formão raspador. Olha só, o ponto de apoio, o suporte de ferramenta, eu aumentei ele um pouquinho, certo? Ele está quase na altura aqui do eixo de rotação, ok? Bom, a ferramenta, ela vai passar assim, tocando muito pouco e raspando, gente, olha, uma coisinha de nada, ok? Ó, uma coisinha de nada. Outro detalhe, a rotação tá alta pra caramba, deve estar perto de 2000 aqui, ok? Tá perto de 2000 RPM para eu fazer esse trabalho. Então o que é que acontece, ó? Eu tô raspando aqui, ó, levemente, tocando um nadinha, porque a função da ferramenta aqui não é tornear. A função da ferramenta é fazer somente uma raspagem, como aquele raspador, raspilho que a gente usa para dar pré-acabamento em madeira plana, ok? O princípio é o mesmo, ó. Eu estou passando aqui, ó, para dar um pré-acabamento. Mas o detalhe é que você teria que ter um desse para tocar esse lado, teria que ter outro
que a curva fosse para o outro lado para poder encostar no outro, e mesmo assim você teria dificuldade nesses cantinhos, ok? Então, o que é que a gente faz? A gente também utiliza o formão, ó. Desculpa, a goiva. A gente também utiliza a goiva de desbaste, mas fazendo a mesma função, ó, como um raspador. Olha, ele está aqui como raspador. Ele está tirando um nada, um nadinha de nada. Olha, ok? E eu uso também a goiva de perfilar, tranquilamente. Aqui, ó. Só que eu uso ela raspando agora, ó. Eu tô usando esse lado aqui dela, ó. Raspando, eu tô fazendo uma raspagemzinha de nada. Eu não tô usando ela pra tirar nada, matéria nenhuma. Eu tô somente raspando. Então o toque aqui é bem de leve, ok? O toque é pouco, mas é firme. O toque é firme. Entende? Então tô eu, ó. Terminei já esse lado. Aí continuo raspando. Continuo raspando. Fazendo essa raspagemzinha de nada aqui, ó. Só para dar o pré-acabamento. E o mesmo eu faço aqui desse lado. Eu raspo a peça somente para dar o pré-acabamento. Terminei. Olha como a superfície agora está bem mais lisinha, está com menos arranhões, certo? E agora eu já posso iniciar a etapa de lixa. E aqui, é como eu disse, eu vou começar na lixa 150. E a primeira coisa que eu faço é tirar aqui o suporte de ferramentas para evitar acidente, certo? Estou com ele fora, ok? Eu não quero nada aqui no meu caminho, beleza? A segunda coisa é quando eu for trabalhar com a lixa, olha só, uma lixa pequena, certo? Eu não vou enrolar a lixa na minha mão nem nada, eu vou segurar ela assim, ó. Porque se casualmente a lixa enrolar, ela vai embora, mas a minha mão fica segura, beleza? Quando a gente vai falar sobre lixar, existe uma orientação geral, uma regrinha prática para a gente seguir e não cometer equívocos na lixa, ok? Que é a regra dos 50%. Um exemplo é eu começando com o grão 80. Quanto é que é 80 mais 50%? No caso, 80 aqui é a minha lixa inicial, certo? Quanto é 80 mais 50%? Vai dar quanto? Vai dar 120. Então, a inicial eu começo com 80 e a próxima lixa seria a 120. Por quê? Porque é 80 mais 50%. Ok? E a terceira, qual seria? Seria 120 mais 50%. Vai cair para 180. Grão 180. Qual a ideia básica aqui? É que a lixa posterior sempre retira os arranhões produzidos pela anterior, certo? Quando eu estiver na 180, terminei 180, mais 50%, quanto é que dá? Dá 270. Existe lixa 270? Não. Então o que é que você faz? Você desce para mais próxima, no caso encontra aqui a 240. Gente, eu vou lixar, mas vamos entender uma coisa sobre lixa. Olha só, essa tábua aqui, ó, ela tem 4 metros. Imagina que eu ponho a lixa aqui, ó, no início da tábua e corro até o fim em apenas 1 segundo. Gente, 4 metros de você passar na lixa em apenas 1 segundo não é muito, não? Essa velocidade aí não vai danificar a lixa? 4 metros em apenas 1 segundo. 4 metros por segundo. Será que essa velocidade é eficiente para lixar? Quando eu pegar a lixa, coloco em cima de uma tábua plana e em apenas 1 segundo eu corro a lixa 4 metros, isso é uma velocidade muito rápida para a lixa. O que é que tende a acontecer? Primeiro, que a lixa, ao invés de lixar, ela começa a ficar impregnada pela resina da madeira. E isso, ela entope a lixa fica entupida, certo? Outro efeito interessante é o arranque do grão. Se eu fizer isso, eu posso estar arrancando o grão da lixa. Então, eu vou comprometer a eficiência da lixa. Vamos transpor esse conceito para um objeto em rotação. Bom, vamos supor uma rotação de 800 RPM. Eu falei lá em 1 segundo, não foi? Então,
Vamos dividir isso aqui por 60. Aí dá 13,3. O que? Voltas por segundo. Então significa que a 800 RPM, essa madeira aqui, ó, ela está dando 13,3 voltas por segundo. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de maior diâmetro dessa peça. E aqui a velocidade é 5,6 metros no segundo. Isso é, na hora que eu encosto a lixa aqui durante 1 segundo, eu andei aqui em cima 5,6 metros. Aqui cai para 3,1 metro por segundo. E aqui cai para 2 metros por segundo. Bom, em qual dessas rotações, aliás, em qual desses diâmetros, a lixa vai ter a melhor performance dela? Eu não sei ao certo, mas uma coisa que eu posso afirmar é a seguinte: quando eu comecei a tornear, o pessoal me falava que a parte de lixar tinha que ser feita em alta rotação, e depois eu descobri que não. E a primeira pessoa que me alertou para isso foi Tomás Brasil, que é um design industrial, mora em Petrópolis, grande conhecedor de tornearia, porque ele fez intercâmbio lá na Inglaterra, passou 2 anos lá e aprendeu tornearia lá com quem sabe. Então, toda vez que Tomás Brasil fala alguma coisa, eu paro e escuto, porque é um cara que tem conhecimento e não é um cara sacana de ficar passando conhecimento que não bate com a realidade. Eu vou aproveitar e deixar o contato de Tomás Brasil aqui, porque ele também ministra curso de tornearia. Bom, então vamos para a prática. Eu pretendia começar com a lixa 150, porque o pré-acabamento é suficiente para começar com a 150. Mas para o iniciante eu vou recomendar começar com a 100, certo? Então o que é que acontece? Eu vou pôr a lixa aqui, ó. E ela vai lixar, ok? Ela vai produzir um acabamento aqui, vai suavizar o pré-acabamento feito com ferramentas. Então estou indo aqui nela toda, ok? Estou lixando tudinho. A pressão que eu vou aqui com a lixa não é grande. É um trabalho que requer paciência. Algumas vezes a etapa de lixar demora até um pouquinho mais do que a etapa de tornear. Então é uma etapa que realmente requer paciência, ok? Uma dica de segurança importante é trabalhar assim com lixa pequena. Nunca enrolar a lixa assim nos dedos, ó. Jamais faça isso, ok? Deixa ela assim pequena, deixa a tua mão livre, encosta a lixa, ok? E trabalha. Bom, lá vem a segunda dica importante. Depois que você lixou aqui, ó, e gira na peça, você para o torno e lixa assim de mão, ó, nesse sentido, ok? Aqui, ó, assim, axialmente. Perceba que no início eu estava passando a lixa aqui no sentido só, ok? E agora não, agora eu estou fazendo isso aqui, ó, de um lado para o outro. Depois dessa etapa aqui, ó, uma coisa recomendada é você inverter a rotação do torno e lixar no outro sentido. Mas, e se seu torno não tiver recurso de inversão da rotação? Aí é simples, você tira a peça do torno, ó, e põe ela assim invertida. E realiza uma nova fase de lixamento no mesmo grão, ok? Com a peça invertida. Vamos ver como isso funciona. Tá aqui, ó. Estou lixando aqui, ó. E nesse caso, eu estou lixando no sentido inverso ao que eu estava lixando no início, ok? Finalizamos aqui com a 100. Olha como ela ficou judiada. Foi embora 40 centavos. Agora vamos para 150. Mesmo princípio, certo? Lixa aqui, ó, para um lado. Uma dica importante de que a lixa está funcionando é você botando ela assim por baixo, você dá uma olhadinha, ó, você vê o pó da madeira se formando aqui, ó, tá vendo? Então isso é uma boa dica que a lixa está funcionando, tá cortando. Aí aquela mesma coisa, terminou, para o torno, lixa aqui, ó, nessa posição,
ok? Inverta a rotação ou inverta a peça. Beleza? Aí a gente agora vai começar agora, ó, na 180. O ideal seria uma 220, mas eu tô sem ela aqui. Vamos na 180. Mesmo processo, ó. Terminou na 180, dá sempre uma lixadinha aqui, ó, nesse sentido, ok? O resultado até o momento, ele já está muito bom para muitas aplicações. Por exemplo, se você vai fazer um cabo de ferramenta, você não vai necessitar de um acabamento melhor do que esse, ok? Ele já está bem lisinho, mas eu vou avançar, ok? E vou agora começar na 280. O ideal para respeitar a regra dos 50% seria uma lixa 260, mas eu não tenho aqui, então eu vou usar 280 mesmo. Ou 240 também, mas eu não tenho aqui. Bem, vamos dar uma olhadinha como é que tá a peça, ok? Ela tá aqui, ó, no grão 280. Olha só como tá lisinha, uniforme, sem arranhões, ok? Tá muito legal. Eu posso já passar a seladora agora para esse tipo de peça, tranquilo. Já dá sim para fazer. Normalmente eu gosto de passar a seladora. Aqui, por exemplo, eu já poderia passar para uma lixa 360 ou para uma 400. Uma 400 aqui, eu ia estar respeitando ainda a regra dos 50%. Vai? Vamos tratar aqui a superfície, primeiramente com selador, ok? A primeira dica para fazer para aplicar o selador é espanar bem a peça, porque fica um pouquinho de pó da madeira dentro, certo? Em cima. Bom, o selador eu coloquei aqui, ó, o garrafinha de água mineral transparente. Aqui, para facilitar a aplicação, eu sempre faço um furinho e boto o parafuso para ele vedar, ok? Tira aqui o parafuso, molha aqui, ó, um paninho. Normalmente são restos de camisa velha. Aí eu molho ele aqui, ó. Veja que derramou um pouquinho. Eu vou aplicar na superfície. Ó, presta atenção que o primeiro efeito do selador sobre a superfície é destacar as cores, ok? Bom, coloquei aqui, apliquei o selador. Veja que realmente ele dá uma realçada nas cores da madeira. Mas agora eu vou dar uma polida no selador. Aí nesse caso vai ser em alta rotação. Quase 2000. Tá cerca de 2000 agora. E eu vou dar uma polida com o selador. Veja que eu estou polindo, ok? Essa parte de polir a gente faz em alta rotação. Um dos objetivos desse polimento que eu estou fazendo aqui é provocar um calor intenso na superfície do selador para ela trabalhar na madeira, ok? E secar mais rápido. Então o que eu estou fazendo? Eu estou polindo aqui, ó. Veja que ela abre um brilho, certo? Dá aquele brilho acetinado, ok? Mas o objetivo central é aquecer o selador para que ele seque rapidamente. Eu reduzi aqui novamente para 800 RPM e vou dar uma lixadazinha no selador, ok? Agora eu estou com a lixa 320, aqui ó, 320, e vou dar uma... É por isso que eu preciso que o selador seque rápido, porque eu vou lixar logo em seguida. Ok? Lixando tudo aqui, ó. Esse aqui é o aspecto da superfície em primeira demão do selador, aplicado a 280, grão 280, e em seguida lixado no grão 320. E agora eu vou aplicar a segunda demão de selador. Na segunda demão, o consumo de selador normalmente é menor, porque na primeira eu, em tese, já selei a madeira, ok? Então, nessa segunda demão, sempre vai ser um consumo menor de selador, porque os poros da madeira, inclusive esse é um dos objetivos do selador, é fechar os poros da madeira, além
do realce da cor, ele também faz isso, ele dá aquela fechada nos polos da madeira. Vamos polir. Polindo aqui 2000 RPM. Podia ser mais, podia ser 2.500 a 3. Mas a 2000 já é suficiente para provocar o calor na intensidade que eu preciso para secar o selador rapidamente. Gente, tá aqui o aspecto da peça, ok? Eu estou encerrando esse vídeo por aqui, mas deixando claro que o selador, ele nunca é um acabamento final. Ele é um acabamento, como é que eu diria? Momentâneo, certo? Ele trabalha a superfície da madeira para poder receber o acabamento final. E os acabamentos finais, quais você pode usar? Olha, existem os acabamentos naturais e os acabamentos sintéticos. Os naturais são as ceras. Cera de carnaúba, cera de abelha, goma laca. E os sintéticos são os vernizes. Eu normalmente trabalho com os sintéticos, eu gosto mais de trabalhar com os sintéticos. Mas nem toda peça pede verniz sintético, ok? Estou encerrando esse vídeo por aqui. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não esclareci bem, cara, pode ficar à vontade, pode perguntar, pode interagir. Eu estou aqui para responder as perguntas, estou aqui para compartilhar esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e para a semana tem mais, eu acho.